Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, que é o bolo com o tema do dinossauro. Então, gente, vocês estão vendo aí que eu já comecei o vídeo, né, passando a pré-camada no bolo. Esse bolo de baixo é um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. E o outro andar, o bolo é de 15 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura. Eu comecei esse vídeo aí já fazendo a pré-camada, gente, porque esse dia foi bastante acontecimentos, né? Igual eu falo aqui pra vocês sempre, né? Pra quem já segue a gente aqui, sabe que eu não trago só flores, né? Porque quem dera se a confeitaria, se a gente boleira fosse fazer, se tudo, né, fosse só flores, né? Então, nesse dia eu tinha errado a massa do bolo do cliente, era um bolo de pasta americana, eu tinha muitas outras encomendas para fazer, né? Eu tive bastante excesso de trabalho. Às vezes, gente, não é nem por falta de planejamento, fica tudo anotadinho na nossa agenda, fica tudo assim certinho, quantidade de recheio, massa. Eu não trabalho com material em estoque, né? Porque como eu já disse aqui, minha casa é pequena, não tenho onde guardar material. E peço também aos clientes que quando fazem encomenda comigo, que eu preciso de no mínimo 3 dias antes, né, para estar comprando material, tudo isso, né. Às vezes ocorre do cliente vir 3 meses antes, 2 meses antes, fazer encomenda comigo, e naquele dia eu já estou bastante atarefada com encomenda, porém tem muitos clientes, gente, que não abrem mão de fazer comigo para fazer com outra pessoa. Até pede para o último horário, fala, não, o horário que você tiver, 9 horas da noite, 10 horas da noite, então o horário que você tiver disponível. Então, eu conheço o seu trabalho, então eu prefiro fazer com você, né? Então, isso acaba tocando bastante no meu coração. Talvez seja um erro meu, né, gente? Acaba tocando bastante do meu coração de não deixar aquele cliente sem a encomenda dele, né? Aí, às vezes, é um cliente já antigo, que eu faço todo ano. Então, por muitas das vezes, eu planejo aquele dia, né, para me dedicar, dou toda a atenção àquele dia, mas infelizmente tem vezes que foge totalmente do nosso controle. Esse dia fugiu totalmente do nosso controle. Esse bolo que eu tô fazendo do dinossauro foi do rapaz que cuidou aqui dos meus cachorrinhos, né? Então, esse dia eu já tava com bastante encomenda, eu não ia pegar mais encomenda. Só que calhou, né, dia festa do Leonan, ser no mesmo dia que já não tinha mais data na agenda, não tinha mais como fazer, né? Mas aí o que que eu ia falar, né? Ah, não faz, mas já estava tudo marcadinho. Eu só deixei de pegar a data mesmo e calhou de ser no dia. Na verdade, já estava tudo comprado. E como aconteceu esse imprevisto do meu cachorrinho passar mal, essas coisas todas, ela já tinha resolvido até o esquema do bolo, ia comprar só o salgado comigo. Calhou, eu acabei falando que eu ia dar de presente esse bolo, né? E acabou sendo no mesmo dia. Então, assim, por muitas das vezes a gente se planeja bastante, mas tem coisas que fogem do nosso controle, né? Do nosso dia a dia. E algumas coisas, gente, eu gosto de estar trazendo aqui no canal para vocês, porque apesar de algumas pessoas serem um pouco agressivas, né, para poder deixar aqui nos comentários, falar, assim, por muitas das vezes ajuda, mas por muitas das vezes fala intenção mesmo de machucar, né? Mas aí eu não me importo não, tá, gente? Porque é como eu falo, né? Nem todo dia são flores e nem todos os bolos. Eu posso muito bem cancelar todos os bolos que eu tenho aqui que deram errado e não colocar no vídeo, né? Para não surgir certo tipos de comentário. Mas eu decidi colocar, né? Então, assim, eu preciso aceitar os comentários que algumas pessoas fazem, né? Coloca aqui nos meus vídeos. Às vezes não é nem para
às vezes a pessoa nem entende, às vezes a pessoa é muito sabidona, que sabe de tudo, ou né, que não dá errado nunca para ela, mas para mim, infelizmente, acontece. Eu poderia colocar aqui um canal que só tudo desse certo, né? Porque se eu não gravar, se eu não falar o que acontece no meu dia a dia, vocês não vão saber e vão achar que tudo vai ser sempre flores, né? E infelizmente não é. Mas enfim, gente, deixa eu voltar para o bolo. Agradeço demais, demais, demais a compreensão de vocês, que me dá força, que pede por Deus, assim, a bênção, né, para minha vida, que coloca nos comentários que deu tudo certo, graças a Deus, que Deus te abençoe. Eu agradeço demais. E também as críticas, eu agradeço demais, porque eu trago bastante. Quando é construtiva, né? Quando a mensagem ela vem para poder ajudar, então eu trago também no meu dia a dia, eu acrescento ali, né, no meu dia a dia, justamente esse bolo aí, né? Uma cliente falou para eu, quando o bolo de andar, eu colocasse, né, cortasse os caninhos ali de sustentação, todos do mesmo tamanho, né, porque eu tava cortando de acordo com o bolo tava ficando meio tortinho, até porque eu não sei de tudo, gente. Eu passo aqui o meu dia a dia, eu passo aqui algumas coisas, né, que eu aprendi ao longo do tempo, ensino algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, falo aqui nesse canal que dá certo, mas também estou aqui também para falar do que não dá certo, pelo menos comigo, tá, gente? Porque cada um faz da sua maneira. Tem massa de bolo que eu consigo fazer, tem massa de bolo que eu não consigo fazer, que não dá certo. Então é a mesma coisa com vocês. Eu consigo girar a bailarina para um lado, tem gente que gira para o outro. A minha espátula, eu posiciono ela de um lado, então tem gente que posiciona de outro que dá certo, tá? Então eu não tô aqui para poder trocar o jeitinho de ninguém, tá, gente? Eu tô aqui para ajudar. O que dá certo comigo eu falo também, né? E o que não dá eu falo também, tá, gente? Então é importante a gente saber que tudo é o equilíbrio, né? Então, assim, realmente vai existir pessoas assim, prefiro até que para ser bom, né? Para ter o equilíbrio ali da balança, né? E mostrar para vocês que nem tudo é flores, pelo menos comigo nem tudo é flores, tá, gente? Gente, agora eu vou voltar ali pro bolo, porque eu já falei demais, né? Então, vamos lá. Eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. O recheio desse bolo foi de ninho com creme de avelã, tá? Então, eu comecei aí batendo meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, passei toda a pré-camada no meu bolo para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições. Em seguida, eu hidratei um pouco do meu chantilly, né, e coloquei já com a coloração corante que eu estou utilizando, é o corante em gel da FAB, e coloquei esse chantilly no meu bolo com auxílio da manga de confeitar, só para auxiliar a aplicação, tá? Em seguida, eu vou fazendo todo o esqueminha que eu faço em todos os meus bolos, tá? Eu selo esse chantilly já hidratado na minha pré-camada, aliso bastante, deixo bem bonitinho, bem lisinho. Em seguida, eu peguei aí um pouquinho de solução alcoólica, né? Eu utilizo aqui o conhaque, você pode estar utilizando o álcool de cereal e você pode estar utilizando também a vodka, tá? Para mim, a vodka não deu certo, então eu tô sempre falando, quando eu faço essa junção, essa aplicação de cores no meu bolo com a bombinha, eu sempre falo a mesma coisa, gente, que a vodka para mim não deu certo, mas tem gente que usa e dá certo. Então, se der certo para você, muito bem, permaneça, né? Então, assim, para mim não deu certo, eu achei que o álcool ficou com um cheiro muito forte, né? No caso, a vodka ficou com um cheiro muito forte e eu não utilizo o álcool de cereal, porque aqui na minha região, aqui no meu bairro, é até fácil de achar, não é difícil não, mas é um precinho muito caro, né, para um potinho bem pequenininho. Então, eu prefiro aí estar comprando
o conhaque, né? Porque se por acaso acabar, eu consigo encontrar o conhaque em qualquer barzinho, tá? Então, coloquei ali, junto com o conhaque, com os 2 dedinhos de conhaque, eu coloquei ali algumas gotinhas de corante vermelho, tá? Eu não coloquei muito, não. Eu coloquei umas gotinhas de corante vermelho, porque eu não tinha aqui o corante laranja. E fui borrifando, gente, um pouquinho mais distante, para dar aquele efeito lá que a gente viu agora no bolo, tá? Então, eu borrifei um pouquinho mais distante porque eu queria que ficasse daquele jeito mesmo. É claro que eu tô seguindo a fotoinspiração que a cliente me mandou, tá? Em seguida, feito isso, eu limpei meu pratinho de minha cake board, ficou bem limpinha, bem bonitinha. Agora eu tô acelerando aí o vídeo, gente, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Muito extenso. Então, bati ali o meu chantilly, um novo chantilly, fiz o guindaste caseiro, tá? Para fazer esse bolo de cima, eu tô usando, vocês podem ver que a cake board que eu tô usando é do mesmo diâmetro do que o bolo, tá, gente? Então, eu uso do mesmo diâmetro, porque como eu prenso ele no acetato, então fica ali uma brechinha ali para eu poder conseguir trabalhar, tá? Esse guindaste caseiro eu faço o quê? Na cake board mesmo de 15 centímetros de diâmetro, o bolo é de 15, a cake board também é de 15. Eu fiz um furinho ali no meio, né? Centralizei um furinho ali no meio com a faca mesmo, foi rodando a faquinha de serra até abrir o furinho para dar para encaixar o meu caninho, tá? Eu tô usando aí o caninho de pega-balão, tá? Lembrando que o bolo de baixo já tá com a estrutura, então quando eu prenso o meu bolo, eu já deixo ele com a estrutura, tá? Por isso que nesse vídeo vocês não vão ver eu encaixando ali o caninho de sustentação, porque quando é de chantilly, quando eu faço, quando eu prenso ele, eu já deixo ele já com os caninhos prensados ali na minha geladeira. E o mesmo com o de 15 centímetros, tá? Então, eu prenso o meu bolo, já encaixo ali o caninho, né, o guindaste caseiro, e vou decorando esse bolo desse jeitinho aí mesmo, tá? Então, fiz ali a pré-camada em todo o meu bolo, agora eu vou separar uma quantidade de chantilly, igual vocês estão vendo aí, e vou colorir esse chantilly. Gente, esse bolo aí eu fiz aí uma junção de cores, tá? Eu coloquei um pouquinho de corante vermelho, um pouquinho de corante verde, pra ficar esse marrom aí bem bonito. Porém, gente, é importante quando vocês forem fazer, né? Quando for fazer a junção de cores, é importante ir colocando o corante aos poucos para não perder o ponto, tá? O tom da fotoinspiração que seu cliente mandou, tá? A fotoinspiração que ela tinha me mandado era um pouquinho mais escura, né? Mas aí, como depois ele vai entrar em temperatura ambiente, ele vai acentuando um pouquinho mais a cor, por isso que eu deixei ele assim, um pouquinho mais clarinho, para ele também não ficar muito escuro, tá? Coloquei ali, né, dentro da minha manguinha de confeitar sem o bico, apliquei desse jeitinho em formatinho de zigue-zague, do jeitinho que eu faço aqui os meus bolos, vou selando toda essa segunda camada na minha pré-camada, tá? Para evitar da bolha de ar e encher ali, né, bem todos os buraquinhos ali, tá? Em seguida eu vou passar a minha espátula de alisar com bastante calma, com bastante delicadeza. Lembrando, gente, que esse vídeo, algumas partes eu tive que acelerar um pouquinho, porque bolo de andar, ele demanda um pouquinho mais de tempo, ele fica um videozinho um pouquinho longo mesmo, né? Porque a gente quer falar tudo, né? Quem dera se desse para falar tudo assim, em um vídeo só em pouco tempo, né? Mas para não ficar muito extenso, a gente acaba acelerando um pouquinho, até porque, gente, já tem videozinho aqui no canal de como que eu faço bastante coisa. Tem vídeo da pré-camada, tem vídeo da massa, tem vídeo recheando o bolo, tem vídeo prensando o bolo, né? Tem precificação, tem material de trabalho. Então, a gente tem bastante videozinho aqui no canal. Vale muito a pena, se você gostar, né? E assistir aí os nossos vídeos, porque
Por muitas das vezes eu não coloco texto, né, sobre o que eu tô falando, porque no decorrer do vídeo a gente acaba falando muitas coisas, dando bastante informações, bastante dicas. Então, assim, algumas eu ainda coloco como título do vídeo, mas muitas dicas, assim, fica escondidinha aí pelo meado do vídeo mesmo. E se você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho de notificação. Como eu disse, a gente tem bastante dica boa por aqui, tá chegando mais e mais, tá? A gente tem bolo que dá super certo e a gente tem também aqui, como eu tava dizendo no início, bolo também que não dá certo, né? Porque nem tudo é flores. Em seguida, gente, passei ali, né, a minha espátula de alisar no bolo. Vocês viram aí que ficou um buraquinho, né? Então, eu fui ali, acrescentei um pouquinho mais de chantilly. Eu não voltei com a minha espátula de alisar. Porque esse tronquinho, ele não precisa estar tão certinho não, porque eu preciso dessas marcações mesmo, tá? Mas aí eu fui ali com o pincel de silicone, subindo, fazendo as marcações bem profundas, né? E sempre que tem um buraquinho ali, eu vou tapando com o pincel mesmo, tá? Tem decoração de bolo que a gente não pode passar o pincel sujo novamente no bolo, tá, gente? Mas esse, como é só para fazer as marcações, eu queria que ficasse um pouquinho mais fundinho, então eu passei assim meio com excesso ainda de chantilly no meu pincel, tá? Fui passando aí, né, de baixo para cima, levando, né, de baixo para cima. E agora eu venho aí com um palitinho de dente, gente, e vou fazendo aleatório esses risquinhos aí, né, pra ficar esse tronquinho bem bonito, gente. Agora, eu olhando ele por aqui, eu poderia dar uma borrifada nele aí de um marrom mais escuro, eu jogar um pretinho para aparecer, né, mais um pouquinho o tronco, né, mas como eu disse, nesse dia foi um sufoco. Foi bastante corrido, então nem passou pela minha cabeça de fazer esse risquinho. No caso, eu fazer essa pinturinha aí para deixar ele mais aparente. Não, gente, mais parecido aí com um tronquinho, tá? Mas ficou bom, achei que ficou super bonitinho desse jeitinho aí que eu fiz. Agora, gente, a gente precisa centralizar, lembrando que o meu bolo de baixo, ele já tá com caninho de sustentação, tá? Eu já prensei esse bolo com o caninho de sustentação dentro dele, tá? Do jeitinho que seguidora colocou aqui para cortar os 4 caninhos, né? Eu coloquei 4 caninhos aí, do mesmo tamanho, eu fiz nesse bolo aí, tá? Então, eu coloquei ali com bastante calma, com bastante cuidado. Vou agora, nesse guindaste caseiro, eu vou enfiar esse tubinho para dentro, né? Unindo, né, os dois bolos. E girando, tá, gente? Vou aproveitar e vou girando, ele vai entrar girando, então eu vou girando aí esse caninho, esse tubinho aí, tá? Em seguida eu tiro ali todo o excesso. Tem gente que levanta esse caninho um pouquinho pra cortar, né? Eu corto desse jeitinho mesmo, eu encaixo ele ali no bolo, se eu vejo que tá sobrando um pouquinho, então eu vou ali com a tesourinha e corto um pouquinho rente. Essa tesourinha é um pouquinho menor e essa tesourinha é afiada à beça, né? Então eu consigo aí cortar tranquilo. Gente, agora eu vou pegar mais um pouquinho de chantilly, tá? Que eu vou fazer as graminhas, tá? O bico que eu tô utilizando para fazer as graminhas é o bico chuveirão, tá? Tem o chuveirinho também e o chuveirão. Então eu coloquei ali, separei um pouquinho de chantilly branco. Esse chantilly ainda tá poroso, porque eu tinha batido um pouquinho a mais. Eu vou hidratar ele um pouquinho, porque eu vou mostrar aí que ele vai ficar, ó, bem poroso. Então, quando é para fazer graminha, eu não utilizo ele muito poroso não, tá? Eu amoleço ele um pouquinho pra graminha ficar bem bonitinha, gente. Não ficar aquela graminha parecendo graminha de espetinho, né? Então, coloquei aí mais um pouquinho de leite condensado, hidratei, deixei ele mais lisinho, porém a gente não pode amolecer tanto, tá? Para fazer a graminha. Coloquei ele na minha manguinha de confeitar com o bico chuveirão e agora eu vou fazer a graminha para dar o acabamento no bolo, tá? Tanto na cake boards quanto no meio
E na parte de cima do bolo, no topo do nosso bolo também tinha graminha. Eu não vou conseguir gravar aqui para vocês, né, eu colocando na parte de cima a graminha, mas aí depois eu vou mostrar como que ele ficou bem prontinho, porque aqui o espaço é bem curtinho e o telefone fica bem ali juntinho de mim, né? Às vezes até cai, que a minha mão esbarra, às vezes até cai. Que ele fica bem juntinho. E fui aí, tá, gente? Fazendo as graminhas na parte de baixo do nosso bolo. Vou fazer ali, ó, as graminhas também ali no rodapé do bolo de cima. Ficou bem certinho, bem bonitinho. Se não tivesse a graminha, ia ficar bem legal também. Mas aí, como eu tô seguindo a foto inspiração do cliente, tinha também a graminha ali na parte, no rodapé do bolo de cima e na parte de cima do bolo. Agora eu vou colocar ali o cenário do meu bolo com todo cuidado, com toda delicadeza, bem devagarzinho. Foi um dia bastante estressante, gente. Foi um dia que eu tive, assim, muitos imprevistos, né, aconteceram nesse dia. Mas precisa, assim, cada bolo a gente precisa se dedicar, cada bolo a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo, com cuidado, com delicadeza. Então, assim, o tempo às vezes parece ser muito corrido quando a gente tem muita coisa para fazer. Então, às vezes parece que não vai dar tempo, mas a gente precisa se dedicar bastante, e essa parte do cenário do bolo, gente, é muito importante. Por mais que a gente esteja com o tempo corrido, com excesso de trabalho, com bastante encomenda ou em cima da hora, então é importante a gente se dedicar ao topo de bolo, né, para ele ficar bem certinho, bem centralizado, é claro, seguindo a foto inspiração que o cliente mandou. Eu achei que esse bolo, se fosse um topo de bolo, esse bolo ele ficou lindo, mas eu acho que se fosse aquele topo de bolo em 3D, gente, acho que ele ia ficar lindão, ia ser maior sucesso. Mas eu achei que ficou muito lindo o resultado desse bolo. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação. A gente tem bastante dicas boas por aqui, tá, gente? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Aí tá um pouquinho, né, do trabalho do dia aí que a gente teve. Mas é assim mesmo, gente. Sem luta não tem vitória, não é mesmo? Um beijo e até o próximo vídeo.